Boa noite, seja bem-vindo a mais uma live aqui do canal Reambientando do Seu Jeito. Hoje a gente vai entrevistar o engenheiro Murilo Reis. Entrevistar não, a gente convidou para bater um papo aqui para contar para vocês coisas sobre obra, orçamento de obra. O Murilo tem uma larga experiência aí em orçamentos, em obra e o custo, esse tipo de coisa. Então a gente está procurando assim fazer lives e trazer pessoas interessantes para conversar aqui com vocês, para resolver dúvidas, para enfim, para a gente falar sobre o assunto arquitetura, engenharia, obra e estejam todos bem-vindos aí. Tô vendo a galera entrar. Deixa eu ver aqui, tem que botar o óculos, senão eu já não enxergo, né? Deixa eu ver quem é que tá entrando aqui. Ai, ó, o Mesquita, Garcês Luciane, Sheila. Bem-vindo, pessoal, bem-vindo. Espero que o assunto hoje seja do interesse de vocês, que possa, assim, ajudar muito a esclarecer dúvidas e, e possa auxiliar aí na sua obra ou na sua reforma, enfim, da sua casa ou do seu empreendimento. Tá, o pessoal tá entrando mais aqui, vamos aguardar mais um pouquinho. A Fabiola, tudo bem, gente? A Emily de Mariporã e o Edgar são clientes nossos aqui do canal e do escritório também. Estamos fazendo umas kitnets para eles num terreno. Acho que o projeto vai ficar muito bacana. A Sheila, Cauana, tudo bem, gente? Karen Rivato da nossa equipe, tudo bom, Karen? A Lídia, A Lídia também trabalha aí, é uma das arquitetas da nossa equipe aí, que nos ajuda aí a fazer esses projetos que vocês veem aí no canal. Kitnet Terra Preta, Rodinei, Carlos, bem-vindos, pessoal, bem-vindos. E eu daqui a pouco vou chamar aí o nosso convidado para conversar um pouquinho com a gente. A gente tem buscado aqui no canal fazer lives sempre com assuntos que são de interesse. Já chamamos aqui clientes nossos para falar como é que se constrói aos pouquinhos, com pouco dinheiro. Já chamamos, já fizemos live lá com o pessoal do Viveiro de Kitnets para dar dicas de imóveis pequenos, porque acaba que a gente sempre é procurado para fazer projetos menores, em imóveis pequenos, e acabou que a gente ficou meio que conhecida aí no mercado por fazer milagre em terrenos pequenos, com pequenos espaços. E tem sido um prazer muito grande trabalhar com isso. E a gente recebe muitas perguntas aqui no canal e do nosso e-mail também do canal. Perguntas referentes à obra, o que, que custa, o que, que é mais barato, se é mais barato fazer um sobrado, fazer uma casa térrea, se é mais barato fazer um mezanino com esse ou aquele material, qual é o material construtivo que é mais barato construir ou que vale mais a pena custo-benefício. Então a gente pensou hoje em trazer uma pessoa que pudesse responder essas perguntas e que pudesse. Olha, Maurício Augusto entrou. E que pudesse então ajudar a gente aí a esclarecer essas dúvidas para a gente. Então vamos ver se o nosso convidado já chegou aqui para a gente trazer ele para conversar conosco. Vamos procurar aqui, vamos dar uma olhada. Vamos ver. E a gente tem recebido, até aproveito a oportunidade aqui para dizer para aqueles que escreveram para nós e que ainda não foi respondido que a gente está com uma equipe grande de pessoas no setor de comunicação tentando responder todos os e-mails, mas assim, não tá fácil, gente. Então, um pouquinho de paciência que todo mundo sempre é respondido aqui. Vamos ver se a gente consegue, então, a nossa conversa. Oi, Murilo, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite a todos, tudo bom? Tudo bom.
E aí, Murilo, quero que tu conte um pouquinho para o pessoal quem tu é, trabalha no quê, o que que tu faz, um pouquinho da tua história aí pra gente. O pessoal te conhecer, quem Bem, ainda não te conhece. vamos lá. Meu nome é Murilo Reis, eu falo aqui de São Luís do Maranhão, né? Não estou aqui no local mais adequado porque minha casa está uma obra danada ali fora, inclusive qualquer barulho aí, ignorem aí, a obra está rolando ali fora. Mas Aham. enfim, eu sou engenheiro civil, formado já há 17 anos e atuei durante os 5 primeiros anos da minha carreira com construção civil mesmo, dentro de grandes obras, construir resorts, prédios verticais, condomínio de casa, loteamentos. E aí depois comecei a meio que brincar de fazer concurso enquanto trabalhava, né, meio assim sem pretensão. E aí fui aprovado em alguns e hoje eu sou engenheiro concursado de um banco público há 13 anos, onde eu trabalho principalmente nas áreas de orçamento de obras públicas e também Uhum. na área de avaliação de imóveis, né, que é uma outra um grande nicho de mercado para Uhum. engenheiros e arquitetos. Ah, bacana, bacana. Então, eu pensei em te trazer aqui para conversar com a gente, para a gente falar um pouco sobre isso, porque a gente, o nosso escritório, o nosso canal mostra os projetos do nosso escritório e as pessoas, a gente fornece o projeto arquitetônico e à distância. Então, não tem como a gente tocar a obra à distância. As pessoas ficam com bastante dúvidas e perguntam várias coisas para a gente. E aí eu pensei, vou trazer alguém que possa me ajudar a responder essas perguntas. Então, uma das perguntas assim que o pessoal faz muito aqui para nós é com relação ao custo da obra. Se fica mais caro ou mais barato. Por exemplo, uma casa de 120 metros quadrados. Ela sendo construída toda térrea e ela sendo construída os mesmos 120 metros quadrados em dois pavimentos. O que, que é mais barato? Então, às vezes Bem, vamos tem lá. isso. Vamos ver o que, que tu nos responde sobre isso. Bem, vamos lá. É importante as pessoas. A primeira coisa que eu queria deixar bem claro é que eu acho que tanto o teu perfil, o teu canal no YouTube, teu perfil no Instagram, como o meu, uma das coisas principais que a gente tenta desmistificar para as pessoas é que contratar um profissional, um engenheiro, um arquiteto, seja algo fora do comum, seja algo de luxo, né? E a gente quer mostrar exatamente que a engenharia e a arquitetura estão disponíveis para todas as pessoas. Eu acho que Uhum. eu vou responder aqui de maneira genérica as perguntas que você está fazendo, porque é claro que cada caso é um Com caso. E certeza, com portanto, certeza. eu recomendo para as pessoas sempre, tá, pessoal? Procurem na sua cidade, antes de começar a fazer a obra, um engenheiro, um arquiteto, que ele vai poder lhe dar uma assessoria, né, mais focada. E de forma que eu tenho certeza que no frigir dos ovos vai ser mais econômico para você ter ao seu lado um profissional do que tentar, né, pegar uma coisa aqui, pegar uma coisa ali, que lá na frente pode dar problema para você, né? Eu Mas sempre enfim, digo, Murilo, fazendo um parênteses aí disso que tu está dizendo, eu sempre digo para as pessoas que tem economias que é o barato que sai caro. Então, às vezes, a pessoa exato. deixa de pagar os honorários de um profissional porque acha que vai sair caro, e aí lá na obra ela acaba desperdiçando o material, faz, refaz, desmancha, porque aquilo não tem planejamento, né? Eu, quando entrego os meus projetos, eu faço projetos para o Brasil todo, e seria impossível ir para alguns lugares fora do Brasil também, seria impossível eu acompanhar essas obras todas. Eu sempre sugiro que o cliente procure um profissional habilitado na sua cidade, seja um engenheiro, seja um arquiteto, para tocar a sua obra. Porque uma obra tocada por um profissional habilitado, ela sai muito mais econômica, né? Exatamente. Só que essa pergunta que eu estou te fazendo, às vezes as pessoas, na hora de contratar o projeto, perguntam: escuta, e se eu fizer toda a terra, sai mais caro ou sai mais barato? Lógico que tem o terreno plano, tem o terreno em aclive, em declive. O terreno plano é um terreno cuja obra sai muito mais barato do que os outros, que precisam de estrutura na fundação. Tem todos esses condicionantes. Mas, assim, em Exato. termos gerais, supondo que seja um terreno plano e a pessoa está na dúvida se faz terra ou se faz sobrado. Bem, vamos lá. A grande vantagem, principalmente para quem trabalha, eu percebi que grande parte do teu nicho são pessoas que trabalham, que querem construir, por exemplo, kitnets, enfim. A grande Uma boa parte. vantagem de eu fazer a edificação em mais de um pavimento é exatamente conseguir aproveitar cada metro quadrado meu de forma mais produtiva. Porque em vez de eu ter no mesmo espaço apenas uma unidade, eu posso ter três. Então, Sim. nesse sentido,
seria mais vantajoso eu trabalhar em vários pavimentos. Por quê? Porque eu vou pegar aquele custo da estrutura, né, para quem aí que é o pessoal mais leigo aí, que a gente chama de estrutura é a fundação, o concreto, a sapata, o pilar, a viga. Eu vou pegar esse custo e vou dividir em mais de uma unidade. Então, se eu estou pensando, por exemplo, em trabalhar com kitnet, é muito vantajoso eu trabalhar em mais de um pavimento, porque eu estou dividindo esse custo da estrutura em mais de uma unidade. Então, isso quer dizer que cada unidade construída sai mais barato, beleza? Uhum. Mas, para quem vai construir a sua casa, caso tenha disponibilidade de espaço no terreno, construir térreo é mais barato. Por quê? Uhum. Porque eu vou ter menos custo exatamente com essa parte de estrutura. Eu vou precisar de menos pilares, menos vigas, uma fundação mais leve, porque a obra é mais leve. Né? Então é só a pessoa Uhum. pensar que quando eu tenho uma edificação de vários pavimentos, ela tem um peso maior. Então, se ela tem um peso maior, eu preciso de uma estrutura mais reforçada para suportar Uhum. isso. Então, a grande vantagem de trabalhar em margem de pavimento é quando eu tenho várias unidades. E aí eu consigo diluir esse custo. Mas para uma casa Sim. só, térreo é mais barato, geralmente. Então, tá bem, tá respondido. Eu às vezes fico na dúvida também, porque a casa de dois pavimentos ela tem um telhado menor, dependendo do telhado, ele também é caro, e aí ele fica mais barato por ser menor. É, como a gente disse antes, tem vários condicionantes, mas assim, respondendo de forma genérica, acho que ficou bem claro aí para o pessoal. Outra coisa que eu queria perguntar, não sei se tu quer acrescentar alguma coisa nessa resposta. Não, eu ia só dizer, só de novo reforçar o que nós já falamos, que é claro que o projeto ele conta muito. Então, por exemplo, uma coisa é eu fazer um projeto de dois pavimentos, eu mesmo, por exemplo, eu leigo fazendo o desenho. Outra coisa é chamar um arquiteto, um engenheiro, que vão ali buscar tentar economizar o máximo possível naquele desenho, na concepção daquele prédio, para que eu tenha Uhum. menores custos. Então, é claro que tem essa variabilidade sempre. Claro, com certeza. A gente está falando aqui de uma forma geral, mas É cada isso. caso é um caso, com certeza. Aí eu queria te fazer uma pergunta sobre métodos construtivos. Várias pessoas me perguntam a respeito do tijolo ecológico, a respeito da casa em EPS, se vale mais a pena fazer em steel frame, ou se o tijolo convencional, né, a alvenaria convencional. Tem alguma coisa para falar sobre isso? Bem, mais uma vez, isso varia muito de região para região. Por isso Isso eu que é tenho dito para o importante, pessoal. por isso que é importante aí na sua região você fazer uma pesquisa de preço antes de começar a sua obra. Porque assim, Uhum, eu vou dar um exemplo aqui no meu estado, né? Aqui em São Luís do Maranhão, para quem não conseguiu visualizar no mapa do Brasil, nós estamos aqui lá no norte, no topo do Brasil praticamente. Nós estamos exatamente quase que na linha do Equador. Então aqui é uma cidade onde, por exemplo, quem vai trazer um material para cá é para vir para cá mesmo, porque daqui não vai mais para lugar nenhum. Inclusive aqui é uma ilha, né? Ou seja, aqui uhum, não é passagem para lugar nenhum. Então, obviamente, que o custo dos materiais que vêm industrializados de fora são muito mais caros, né, do que em uhum, outras regiões. Então, por uhum. exemplo, as pessoas falam muito, por exemplo, de steel frame. Aqui na minha cidade, isso tá certo? Então, assim, Uhum, na minha região, as construções em aço, elas precisam ser muito bem pensadas para que elas sejam viáveis, porque geralmente o aço aqui é muito caro. Então, uhum, aqui no meu estado, até pela localização geográfica, perto aqui da região amazônica, a madeira é mais em conta. Mas aí, por exemplo, a pessoa que mora lá em Minas Gerais, onde tem lá as grandes indústrias de aço, provavelmente lá, e lá não tem uhum, muita floresta, então lá provavelmente o aço é mais em conta. Então, a gente tem que uhum, fazer uma análise local. Aqui por exemplo, no meu estado também, o tijolo cerâmico é muito barato, tem muitas olarias que fazem tijolo cerâmico, então, em uhum, comparação com outros lugares, é mais barato. Então, assim, de maneira geral, dando como exemplo aqui a minha cidade, o meu estado, a uhum, alvenaria de tijolo cerâmico, né, com uhum. cobertura em estrutura de madeira, é a mais barata. Mas isso não quer dizer que no Brasil todo seja assim, devido às Uhum. peculiaridades geográficas. Aí eu adoro ouvir isso, porque isso é uma coisa que eu tenho dito sempre, e às vezes tem pessoas que não. Eu não consegui, eu acho que exemplificar dessa forma que tu está exemplificando aí. E realmente, dependendo da região,
Eu sempre digo assim, ó, veja o que tem mais abundante na sua região. Porque o que tiver em maior quantidade, mais abundante, vai ser o mais barato, com certeza, né? Provavelmente. Mas Porque muito legal. alguém já bateu de cara no muro algumas vezes para estar construindo daquela forma. Com certeza, com certeza. E aí, voltando então à questão da estrutura, a gente estava comentando aqui sobre os terrenos, quando a gente falou da construção térrea ou sobrado, enfim, né? Que obviamente o terreno plano é o mais barato para construir, né? Quando o terreno é em declive, que é uma descida, ou aclive, que é uma subida, isso, dependendo da inclinação desse terreno, o custo da construção vai aumentar sobremaneira, né? Pode ser 10, 20, 30, 50% a mais o valor da obra, eu imagino, porque a estrutura, se a pessoa tem um terreno super em declive, tem que fazer uma super estrutura para levantar essa construção. Pode, inclusive, inviabilizar, dependendo do tipo de obra que a pessoa está pensando em fazer ali. Então, eu sempre Uhum, comparo, Jane, com o seguinte: imagina que uma pessoa ela vai comprar um carro usado. uhum, Geralmente, qual é a primeira providência que ela faz quando ela está pensando em comprar um carro usado? Ela leva no mecânico de confiança para o mecânico dar uma olhada, né, se aquele investimento vale a pena. E às vezes eu uhum, vejo que com imóveis, seja isso lote, seja isso uma casa, enfim, as pessoas acham que elas conseguem chegar lá por conta própria e comprar sem precisar da ajuda de um especialista, né, de um uhum, arquiteto, de um engenheiro, quando eu estou dizendo isso. Exatamente uhum, porque tem essas peculiaridades que às vezes o olhar da pessoa que não é treinado, que não estudou para isso, não consegue enxergar. Então, às vezes, uhum, tu tá achando que tá fazendo um mega investimento, e aí quando a uhum, pessoa vai olhar o terreno, pô, é um terreno que tem um solo muito ruim, ou que tem um aclive muito grande, ou um declive muito grande, tá certo? uhum, Então, desde essa fase de prospecção do terreno, você aí que tem já o seu dinheirinho, está pensando aí em partir para comprar, para investir, para construir alguma coisa, desde a fase de prospecção do terreno, é importante que você tenha a consultoria de um arquiteto, de um engenheiro que vá com você no local para verificar se realmente aquele terreno é bom para uhum, construção. Porque em alguns casos, né, voltando de novo, o cara quer construir uma pequena kitnet ou um conjunto de kitnets, são obras de baixo valor. Às vezes um uhum, terreno ruim inviabiliza aquilo, porque tu vai gastar tanto para fazer, por exemplo, um muro de arrimo para conter as encostas, ou um muro de arrimo para conter aterro, ou terraplanagem, que vai inviabilizar aquele teu sonho. Então é muito uhum, importante isso, tá certo? Geralmente nas questões dos terrenos em declive, né, da frente para o fundo, a situação é pior, porque tu imagina o seguinte, é, toda a parte de esgotamento da tua residência, do teu prédio, ela tem que buscar, se houver naquela região, a rede pública, né? A rede pública passa na rua. Então uhum, imagina que eu tenho um terreno, né, que está inclinado para trás. Se eu fizer um uhum, banheiro, alguma coisa aqui, uma cozinha, como é que esse uhum, material aqui vai subir para cá? E começa a uhum, encarecer muito eu transportar uhum, esse esgoto, né, lá do fundo para cá para frente. Então, eu preciso pensar nisso. E a mesma coisa uhum, se o terreno for um aclive. Nesse caso, para as instalações, até que não é tão ruim, porque já que uhum. ela vai descer, né, o esgoto, Sim, não teria tanto problema, mas em compensação, provavelmente eu teria que ter uma estrutura mais reforçada. Então, enfim, é muito sim, importante que essa visita seja precedida de uma visão profissional. com certeza, com certeza. Eu já fiz projeto em terreno em declive em que a rede pública passava lá nos fundos do terreno, até em função do declive. Mas isso depende de cada lugar, de cada cidade, isso tem que ser analisado, né? Hoje, por Exato. exemplo, estava comentando sobre isso, me ocorreu assim que hoje chegou um e-mail para nós com uma foto de um terreno, com um muro de arrimo. Imagino assim pela foto que tinha uns 4 metros na frente, um terreno em aclive, e lá atrás tinha uma construção antiga, e o cliente perguntava o seguinte: vale a pena eu comprar esse terreno? Eu preciso de 3 vagas de estacionamento. Eu falei, não vale a pena comprar. Imagina que esse muro de arrimo ele estava alinhado com a calçada do passeio público. Imagina baixar esse muro de arrimo, entrar com terraplanagem, fazer um muro de arrimo mais atrás para poder estacionar os carros ali. É um custo
que só se justifica se for um prédio grande ou se for uma construção de um tamanho que justifique isso represente um percentual pequeno do investimento. Porque senão não justifica, não tem porquê. A pessoa, normalmente um terreno desse vai ser um terreno um pouco mais barato, mas a pessoa depois vai ter que gastar horrores para fazer a adequação, né? Exatamente. É. Então, eu recebi uma pergunta aqui que eu vou te fazer, embora eu já saiba a resposta, mas assim, até que eu quero que um engenheiro diga isso para o meu pessoal, porque eu tenho dito, mas eu gostaria que alguém mais especializado, eu sempre gosto de dizer que cada macaco no seu galho, eu sou especializada em projeto arquitetônico. Na hora de fazer o projeto estrutural, eu indico um colega engenheiro, né? Então, o Lucas, do Ceará, pergunta se 1,5 metro de fundação é suficiente. Eu tenho dado muitas vezes respostas sobre essa pergunta, mas como ele está fazendo a pergunta durante a live, então vamos aproveitar e vamos responder ao vivo para ele aqui. Bem, vamos lá. A primeira coisa que eu queria aqui até te parabenizar é exatamente que a gente entenda exatamente o que tu falaste aí de cada macaco no seu galho, né? Porque hoje eu Uhum, percebo que existe muito conflito entre uhum, arquitetos e engenheiros por conta das atribuições, né? Porque muitas uhum, atribuições são comuns entre arquiteto e engenheiro. Mas eu uhum, costumo dizer exatamente isso, né? Que a gente tem que saber até onde vai o nosso limite de competência. Então, por mais que o engenheiro possa fazer projeto arquitetônico, mas, pô, a gente não estudou sobre iluminação, sobre ventilação, sobre ergonomia como os arquitetos. Então, claro que os arquitetos são muito mais competentes para fazer um projeto arquitetônico que o engenheiro. Ao mesmo uhum. tempo que, por mais que a resolução de arquitetura permita que um arquiteto faça um projeto estrutural, mas a gente estudou cálculo, resistência, concreto armado, estabilidade, então, Muito obviamente mais. que então, Uhum. isso é muito importante que as pessoas entendam isso, que na verdade Uhum. arquitetos e engenheiros são parceiros. E São aí, parceiros, como, com certeza. como a Jane falou, ela pega um projeto estrutural, ela passa para o engenheiro fica sabendo de um cliente que quer um projeto arquitetônico, passa para a Jane, e assim todo mundo ganha. Mas voltando à Uhum. pergunta do colega aí, sobre a questão da fundação, é impossível dizer para a pessoa, olha, até 1,5 metro de fundação é bom? Depende. Aí vai depender do porte da edificação que ele está pensando em fazer. Por Uhum. isso, e claro, outra coisa também muito importante, depende muito também da resistência do terreno. Então eu tenho que analisar duas coisas para saber uma fundação. A resistência do terreno, né? E Uhum. aí, e o tamanho da estrutura que tu vai construir em cima dele. Então, isso em alguns casos, se é uma edificação térrea, né, muitas vezes um profissional experiente, engenheiro e arquiteto, consegue ali já identificar qual o tipo Uhum. de fundação mais adequada. Mas óbvio que se a gente for pensar em obras de maior porte, né, já Uhum. vai precisar de alguns estudos mais aprofundados, como por exemplo uma sondagem. Então não tem como responder para ele se 1,5 metro é suficiente ou não, porque depende da qualidade do solo e do porte da edificação que ele pensa em construir lá em cima. Ótimo. Aí, como é bom ouvir isso, outra pessoa dizendo, que a gente diz isso sempre, mas é muito bom ouvir um engenheiro dizendo isso, de uma pessoa que é especializada, que entende melhor de estrutura. E quanto a essa questão de ser, são profissões complementares. Os colegas engenheiros que eu conheço são meus companheiros, são meus parceiros, né? E acho que não tem por que haver conflito, né? Ninguém é bom em tudo, né? A gente se especializa em uma coisa. O médico sai da faculdade entendendo de medicina, só que depois ele vai fazer a especialização dele em cardiologia ou em gastro. Ele, não que o cardiologista não entenda de gastro, mas ele se especializou em alguma coisa. E quando a pessoa se especializa, ela se torna melhor naquilo, né? Então, eu, Exatamente. por exemplo, me especializei em projeto arquitetônico. Durante a faculdade, eu trabalhava como estagiária e eu sabia fazer projetos de instalações, por exemplo. Mas eu não faço hoje, eu não tenho nem tempo, porque eu gasto o meu tempo com aquilo que eu sou melhor. Então, deixo para Exatamente. outros colegas que saibam fazer e sejam melhores nas outras áreas, né? Acho que tem espaço para todos no mercado. Com Ah, certeza. o resumo seria esse, né? Então, tem aqui uma outra perguntinha, Murilo, que a gente já falou aqui. Não, essa aqui já fizemos. Do terreno em aclive ou em declive. Tá, essa aqui. A Ana, de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, pergunta se o estilo industrial, instalações externas e tal, sai mais barato. Eu acho que ela está querendo se referir àquelas, àqueles eletrodutos que ficam por fora da parede, que fazem aquele estilo mais industrial. Eu responderia que com certeza é mais barato, não precisa quebrar a parede, não precisa depois fazer
o reboco, enfim, né? Qual é a tua opinião? É interessante isso, porque há um ano e meio atrás eu fui uma feira de construção na China, né? E uma coisa Hum, bem interessante que eu percebi lá na China é que, inclusive, as instalações sanitárias, né, a tubulação de PVC sanitária, geralmente nos prédios, é totalmente externa. Isso tem uma grande vantagem no que se nossa, refere à manutenção, né? manutenção. Não precisa quebrar a parede quando dá problema. Né? Exatamente. Essa é a grande vantagem das instalações externas. Depois, se Uhum, precisar fazer qualquer tipo de reparo, ampliação, é muito mais fácil, tem muito menos quebra-quebra, tá certo? Agora sim, e claro, outra coisa também que é muito importante que as pessoas entendam, que nessa instalação externa, a tua obra ela é mais rápida, porque ela tem menos etapas, né? E uhum, como a Jane falou muito bem, em vez de eu quebrar, embutir a tubulação, rebocar por cima, eu simplesmente faço todo o acabamento da parede e venho com a instalação totalmente externa, tá certo? uhum. Agora, depois eu quero até que a Jane dê o comentário dela em relação à questão estética, né? Eu tenho certeza que os Uhum. arquitetos geralmente não costumam fazer esses projetos com instalação externa porque às vezes não é muito bonito, claro, depende muito de cada arranjo. Uhum. Então, assim, agora, tem que pesar algumas coisas. Também vai depender do porte da instalação. Uma instalação de uma casa, como é uma instalação geralmente com fios, com poucos fios e fios de baixo diâmetro, é bem viável fazer a instalação externa. Embora o tubo externo, que é rígido, ele é mais caro que o tubo flexível, né? Então, assim, se for agora juntar tudo na mesma, bater no liquidificador, se eu pensar na velocidade da obra, na facilidade de manutenção, a instalação externa é mais em conta, é mais viável. Uhum. Mas a gente tem que sempre pensar também na questão da funcionalidade e da estética, porque isso conta muito. E aí eu queria agora ouvir tua opinião, Jane. O que tu acha? É possível Eu, fazer edificações, casas, enfim, com instalação externa, de modo que fique bonito, enfim? eu acho que isso define um estilo. Então, a pessoa precisa gostar desse estilo mais industrial, né? Então, se gosta desse estilo, acho que fica bacana. Se não, não, né? Senão aí vai ficar com uma carinha industrial e a pessoa quer uma coisa mais clássica ou mais contemporânea, ou mais, enfim, aí não vai encaixar. Exato. Tem que estar assim afinado com o estilo que a pessoa quer, tem que estar muito claro isso, né? Bom, o que mais que nós temos aqui para te perguntar? Tem tanta coisa para te perguntar aqui, Murilo. Nossa Senhora. Construções em EPS. Como é que é a manutenção para abrir parede, para fazer manutenção de água, de esgoto, de elétrica? Olha, a construção em EPS, aqui na minha região, ela é muito pouco utilizada. Ela é mais utilizada para fazer laje, né? Ela vai servir Uhum, como a forma a da forma laje. da laje. Isso. A construção em EPS, ela tem alguns locais que ela tem viabilidade, né? Na minha região aqui não tem. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as construções com materiais mais inovadores, como por exemplo, vou citar alguns aqui, parede de concreto, EPS, steel frame, drywall, ela requer muito mais que a pessoa, ao fazer qualquer tipo de manutenção, ampliação, que tenha um apoio de um profissional. Por quê? Porque o profissional ele sabe em que pontos pode ser feito, né, por exemplo, uma ampliação, criar uma nova esquadria, uma nova porta, em que pontos não podem. E tudo isso vai depender muito do projeto e de como foi pensado aquilo. Uhum, Inclusive, isso muitas vezes, a Jane pode até falar para vocês melhor do que eu, que em alguns casos o arquiteto ele já prevê no projeto futuros pontos de ampliação. Então, vou dar um exemplo uhum, aqui, uma construção de parede de concreto. Toda a estrutura são as próprias paredes. Então, a princípio, não poderia quebrar nada, porque todas as paredes sustentam a edificação. uhum, Agora, se eu chegar para a Jane e falar, Jane, mas pô, talvez daqui a 2 anos, quando eu tiver mais um dinheirinho, eu queira fazer aqui um puxadinho para o fundo, fazer mais um quarto, etc e tal, a Jane já pode prever ali um ponto de ampliação, e aí o profissional, quando for fazer o projeto, já vai fazer de modo que, olha, nesse ponto aqui ou nessa área aqui, pode quebrar a uhum, parede,
né, que não vai ter problema nenhum com a estrutura da edificação, não vai ter nenhum risco para o morador. Então, nesse caso aí, a gente precisa sempre desse apoio profissional para saber a forma correta de fazer manutenção e para onde eu posso fazer ampliação quando se trata de sistemas inovadores com materiais mais específicos. Concordo plenamente contigo. Bom, essa pergunta aqui, de certa forma, já foi respondida do Fernando, se a Fundação Terra é diferente da Fundação Bruno Sobrado. Com certeza é um peso maior, a estrutura da Fundação tem que ser suficiente para aguentar mais peso e ela é mais robusta, né? Com certeza. Exatamente. O Bruno pergunta se em parede de drywall ele pode colocar prateleira, bancada de mármore, etc. A parede de drywall, até vou responder aqui o que eu sei. A parede de drywall, quando a gente vai fixar alguma coisa nela, a gente tem que prever um reforço estrutural por dentro, né? Tem que colocar um perfil Exatamente. a mais. Eu executei um resort, que fica, para quem não conhece aqui, o Maranhão, e eu recomendo muito, assim que passar a pandemia, logo aqui próximo de São Luís existe os chamados Lençóis Maranhenses, né, que é uma coisa mais das maiores belezas da humanidade. E eu construí um resort nessa localidade, né, que são os Lençóis Maranhenses. E esse resort, todo ele internamente é de drywall, né? E aí, assim, por exemplo, já coisas bem peculiares, assim, aqui no Nordeste o pessoal gosta muito de rede, né? Então a pessoa gosta de dormir em rede, né? Já é coisa tradicional. E a mesma coisa em relação, por exemplo, a bancadas. E aí a pessoa pergunta, tá, o quadro na parede, como é que faz no drywall? Olha só, o drywall ele é composto de perfis metálicos, né? Onde eu vou depois colocar uma chapa de gesso de cada lado, um ou mais, dependendo do projeto, um ou mais chapa de gesso de cada lado. Então, obviamente que o gesso ele não suporta esse peso. Mas o que acontece é o seguinte, na hora que eu fixo essas peças metálicas, eu posso vir com uma chapa metálica naqueles pontos onde eu quero fazer aquela fixação daquele peso, e aí eu vou colocar essa chapa, por exemplo, no local da bancada. Na hora que eu for lá parafusar, né, as mãos de força, que a gente chama aqui, as cantoneiras que vão suportar essa bancada, ela não vai perfurar somente a placa de gesso, ela vai perfurar a placa de gesso e essa chapa metálica que está ali atrás, exatamente prevendo já aquele peso, tá certo? Então é possível sim, mas como a Jane muito bem falou, é preciso que seja isso pensado antes. É claro que, pô, Murilo, eu comprei minha casa de drywall e eu quero botar uma bancada aqui e não foi previsto no projeto inicial. Tem jeito? Tem. Eu vou precisar cortar a chapa de gesso, colocar esse reforço, refixar a placa de gesso, fazer novamente o acabamento. Inclusive, isso eu ainda considero, mesmo com esse trabalho, muito mais fácil de fazer do que fosse, por exemplo, uma parede de alvenaria, de tijolo cerâmico, que eu vou ter que quebrar, fazer aquela sujeira, aquela poeira toda. Mas é bem viável fazer isso sim. É verdade, mas sempre com reforço, com certeza. E esse plus aí na resposta de dizer como fazer quando já está pronto foi 10. Ai, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tanta coisa, Murilo. Como calcular a mão de obra? Se é por tempo de serviço, se é por horas? Essa é uma pergunta muito interessante. Assim, eu vou responder aqui de duas formas, porque eu imagino que possa ter um público mais leigo e possa ter um público de arquitetos e engenheiros que esteja assistindo a gente, tá certo? Bem, vamos lá. Em relação a esse público que não é engenheiro nem arquiteto e que quer começar ali a construir a sua casa, o seu kitnet, enfim, quer fazer sua pequena construção, é muito importante que você obviamente que seria sempre mais aconselhável que essa contratação fosse por um profissional de engenharia de arquitetura, porque ele tem até mesmo, ele sabe negociar melhor com esse tipo de mão de obra, porque ele tem mais experiência, tá certo? E às vezes a gente, de novo, o que a gente falou, a gente quer economizar ali nos honorários profissionais, isso pode sair muito mais caro e a dor de cabeça pode ser muito maior. Mas enfim, quando eu vou contratar esse profissional, qual é a grande sacada? Se eu for contratar ele na diária, né, ou na hora, geralmente o que vai acontecer com o meu trabalho? Ele vai ser mais moroso. Né? Por quê? Porque o cara não está com pressa. Ele está ali, pô, se eu vou ganhar tanto por dia, qual a pressa que ele tem? Então o que acontece é que tem duas maneiras que são mais eficazes de fazer essa contratação. Uma é por metro quadrado de serviço. Então, por exemplo, eu preciso fazer aqui o revestimento cerâmico da minha casa.
eu chego lá para o meu profissional e digo, olha, quanto é que tu cobra no metro quadrado de assentamento de revestimento? Ele, é tantos reais o metro quadrado. Pronto. Ali tu já não tem susto para ninguém. O valor já está pré-definido no início. E o que vai acontecer é que tua obra vai acontecer mais rápido. Por quê? Porque ele tem interesse em terminar o quanto antes para ele depois pegar outro serviço contigo ou com outra pessoa. Então eu considero mais adequada a contratação assim, por serviço, tá certo? Uhum. Para quem pensa em construir do zero, eu estou só com terreno e quero construir aqui um kitnet ou uma casa, enfim. Eu posso fazer a contratação logo, em vez de contratar por metro quadrado de cada serviço, eu já fecho logo um pacote. Metro quadrado daquela edificação pronta, tá certo? E aí esse profissional ou essa empreiteira vai contratar os profissionais e vai me entregar aquela casa pronta valendo X reais por metro quadrado, tá certo? Incluindo todos os serviços. Uhum. Uma coisa muito importante, pessoal. Não prescindam do contrato. É muito importante que, independente se você vai contratar, pode ser apenas um profissional, um pedreiro, é importante que você tenha um contrato. Porque isso vai te tirar muita dor de cabeça lá na frente. E também vai evitar que futuramente tu possa sofrer algum tipo de ação trabalhista, né? A pessoa entrar na justiça contra você, alegando que era teu funcionário, que tu não registrou ela. Então, o contrato, ele é vital. Hoje em dia, inclusive, tem muitos profissionais na construção civil que são MEI, né, que já tem a sua pequena, a sua microempresário individual. E aí até é melhor, porque fica muito mais caracterizado o vínculo de que não há vínculo empregatício nenhum. Tu está contratando ali um microempresário para fazer o teu serviço. E nesse caso, tu pode até mesmo pedir uma nota fiscal. Então, não teria problema nenhum, tá certo? Pois bem, então esse valor do metro quadrado é muito importante. E aí é claro que é importante tu sondar na tua região quanto é que é isso. Vou dar alguns exemplos para vocês. Eu costumo viajar o Brasil todo dando curso, palestra, e eu sempre pergunto, né, para pequenos construtores que são meus alunos, quanto é que eles pagam no metro quadrado da edificação pronta. Então, só para o pessoal ter uma noção aí, se balizar, em torno de R$ 450, R$ 500, um metro quadrado pronto. Isso quer dizer o seguinte, eu quero construir ali uma casa, ou enfim, qualquer de 60 metros quadrados, quanto que eu vou pagar de mão de obra? 60 vezes 450. Então eu já tenho essa noção aí, né, de valor para vocês até já saberem aí negociar. É claro, mais uma vez, que em determinada cidade que o mercado esteja mais aquecido, isso pode estar um pouquinho mais caro, enfim. Mas em média geral é nessa faixa de R$ 450 o metro quadrado. Agora, para os profissionais aí, engenheiros e arquitetos que estão acompanhando a gente, isso tudo que eu falei agora da contratação terceirizada ou da empreiteira vale. Então você pode fazer essa contratação, né? Lógico, fazendo o contratinho, e por isso um contador é importante, um amigo seu advogado, para lhe ajudar a redigir um contrato que não dê problema lá na frente. Mas tu pode também ter a opção, se tu for construir em larga escala, de fazer a contratação dos funcionários em carteira de trabalho. E aí, nesse caso, o orçamento é um pouco mais complexo e geralmente um pouco mais caro, porque eu vou precisar todos os direitos trabalhistas. Mas, em alguns casos, como eu disse, em grandes obras, obras continuadas, eu tenho que fazer isso porque eu não posso ter, um advogado vai te explicar isso melhor do que eu não posso ter uma terceirização constante durante vários anos, porque isso pode caracterizar o vínculo empregatício. Com certeza, com certeza. Essa questão da mão de obra também, para quem está nos assistindo do Brasil todo, tem pessoas assistindo até de outros lugares do Brasil, ela varia de região para região. Eu sempre digo para as pessoas isso. Por exemplo, aqui na região sul, a mão de obra é um pouco mais alta do que esse valor. Aqui a gente tem conseguido aí por 650, 600, né? A gente está falando aqui em construção de nível médio, né? Médio. Básico, digamos. Claro que a construção do nível AA, ela vai ser mais alta, né? Tudo vai ser mais caro, não só o material, como a mão de obra também. Mas no nível médio aqui a gente não consegue baixar muito de R$ 600, 650. E isso varia muito de região para região. Então, às vezes a pessoa diz assim, poxa, mas tu está dizendo que eu vou gastar 1.500 metros quadrados? Aqui na minha região a gente constrói com 1.000 o metro quadrado de material e mão de obra. Talvez construa mesmo, né? É importante ver na região o que é a prática ali. Por exemplo, eu tenho um cliente que nos assistia, nos encontrou, é um brasileiro que mora na Austrália.
e nos assistia de lá e entrou conosco, em contato conosco através de lá e queria fazer um projeto aqui para a Grande Porto Alegre, por casualidade. E aí nos contratou, nós fizemos o projeto, está aí no canal, um condomínio de mini casas e tudo. E ele me disse, Jane, eu consegui uma mão de obra por R$ 350 o metro quadrado. Ele lá da Austrália. E eu disse para ele, olha, aqui no sul é difícil baixar de R$ 600. E aí ele disse, não, eu consigo porque eu tenho uns parentes que conhecem ele, estão ali perto de casa e tal. Resumindo a história, o rapaz fez ali uns 30% da obra dele e teve que desistir, porque não conseguiu manter, porque esse rapaz, existe um porquê desse valor, é que ele também tem que pagar os colaboradores dele nos valores do mercado local. Então não adianta ele fazer um preço muito baixo, depois ele não consegue honrar. Então é bem importante assim a pessoa entender que milagre ninguém faz, né? Então se É. na sua região é 500, ótimo. Então as pessoas todas, ele vai conseguir o servente por um preço compatível com esse valor, ele vai conseguir o meio oficial também por um preço compatível. Então isso é importante, né? Não adianta assim, se na região é 600, o cara conseguiu um por 350, o de 350 não vai conseguir terminar a obra dele. Verdade. E também a gente tem que pensar muito assim que, de novo, né, o barato pode sair caro. Então é importante que a gente veja as referências da pessoa, Uhum, da equipe, outras obras que ele já tenha feito, para tu saber se ele uhum, realmente entrega e verificar uhum, também a qualidade do que ele vai te entregar. Porque exatamente. também não adianta ele te entregar e tu ter que ficar depois com problema de manutenção frequente por má Uhum, execução de serviço. E aí, volto de novo, eu bato na mesma tecla. Ainda que você faça isso, é importante que você tenha um profissional de engenharia de arquitetura para pelo menos uma vez por semana ir lá dar uma fiscalizada na obra, né, para garantir que essa equipe está fazendo o serviço de forma adequada. com certeza, até para liberar as parcelas, né? Isso. Se está na hora de pagar aquilo que ele tá pedindo, se já terminou aquela etapa, isso é muito importante, né? O que mais aqui? Ah, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, assim. O Marcos. Sou do Rio Grande do Sul. Olha, hoje os gaúchos estão prestigiando aqui. Sou do Rio Grande do Sul e gostaria de fazer um prédio, um pequeno prédio de 10 kitnets. O meu terreno é muito úmido. Então ele pergunta se vale a pena ele procurar outro terreno ou se tem jeito para ele construir nesse terreno que é muito úmido. Olha, tudo em engenharia tem jeito, tudo. Agora falta saber o custo disso se é viável, né? E aí, Uhum, assim, a umidade em si não é um problema, mas depende do que ele está falando que é umidade, né? Se eu chego lá, é um mangue, por exemplo, né? Para construir o kitnet, não dá, porque vai ficar uhum, tão caro fazer esse reforço no solo que não vai compensar uhum, para ele, vai ficar muito caro o valor do kitnet dele. Agora, uhum, para a umidade sempre tem jeito, a gente pode fazer um rebaixamento de lençol, mas volto a dizer, depende muito do que ele está chamando de úmido, né? Então, portanto, a uhum. visita no local da obra é que vai bater o martelo de qual a melhor solução ou se ele deve partir para um outro terreno. Com certeza, com certeza. Vale a pena fazer, né, o Paulo, vale a pena fazer coordenação modular para entrar, deixa eu ver, ou se é muito caro. Ah, o que que ele quer saber aqui? Vale a construção modular de blocos de alvenaria. Ah, tá, tô pedindo ajuda aqui. Ah, tá, tá. Ah, tá, o bloco cerâmico, ele quer saber se vale a pena. Por exemplo, quando a gente faz a parede de tijolo convencional, quebra a parede para passar a tubulação e tal. E ele está perguntando se aqueles blocos de concreto, que tem o vão no meio, e a gente pode passar a tubulação ali pelo meio, então coordena a construção já prevendo isso. Se isso é uma coisa que custo-benefício tem alguma diferença, se vale a pena. Olha, depende muito, mais uma vez, da região, né? Tem região que o concreto é muito caro, e aí, em relação ao tijolo cerâmico, e aí então não compensaria. Tem Uhum, região como a minha que o tijolo cerâmico é bem mais barato, que o tijolo cerâmico compensa mais do que o concreto. Então, assim, cada caso é um caso. Agora, essa questão simplesmente da tubulação, de facilidade na instalação, não vai interferir tanto assim no custo, né?
Porque, de todo modo, onde vai ter as caixinhas, vai ter que quebrar, de todo modo vai ter alguma quebra ali, alguma perda. Uhum. Agora, o bloco de concreto, ele geralmente é uma construção um pouco mais ágil, né? Porque ele já Uhum. vem modulado e já tem mais peças, enfim. Ele consegue fazer uma obra mais produtiva, mais rápida. Agora, volto de novo a dizer para ele tem que fazer uma pesquisa na região dele para saber Uhum. os custos do cerâmico e do de concreto para comparar qual que fica mais viável. Com certeza, com certeza. E hum, aqui. Se vale a pena contratar um construtor, que seja um pequeno construtor ou uma construtora mesmo, ou vale a pena contratar o pedreiro direto e ele traz lá os seus amigos para trabalhar e tal. Muitas vezes a pessoa que é informal, ela cobra menos, mas existe os dois É, lados desse cobrar menos, né? exatamente. Olha só, a gente está falando aqui sobre um global, né? Não adianta eu pagar mais barato agora e lá na frente ter dor de cabeça, ter manutenção, que sai muito caro, eu precisar ficar Uhum, voltando ali para poder fazer manutenção. Então pode ser o barato que sai caro. Em ambas as situações, é importante o seguinte, tá, eu vou contratar uma empresa, ela tem um engenheiro ou um arquiteto que vai assinar ali a responsabilidade técnica, né, que a gente chama de RT ou RRT, tu vai ter o quê? Menos dor de cabeça, né? Tu vai falar assim, de repente o custo é mais caro do que aquela outra que não tem o profissional, que é só a equipe do encarregado, do mestre, com os uhum, operários. Tu vai pagar um pouquinho mais caro, pô, de repente tu vai pagar um pouquinho mais caro, mas tu vai ter menos dor de cabeça e uma qualidade maior e menos manutenção, né? Se a diferença é muito grande, e aí tu fala assim, não, pô, esse pessoal aqui, eu tenho boas referências deles, eles são uma equipe boa, já fizeram outras obras aqui na região, e o preço está muito mais barato do que das empresas que tem lá o seu profissional, ainda assim eu acho que você precisa pesar, porque seria importante que pelo menos uma vez por semana você mandasse na obra ali um engenheiro, um arquiteto da sua confiança para supervisionar o serviço que está sendo feito, né? uhum. Exatamente para evitar problemas futuros. E como a Jane falou muito bem, a grande vantagem também de ter um profissional engenheiro arquiteto é que ele vai saber quando e quanto tu deve pagar aquela equipe de acordo com os serviços que ela efetivamente executou, para evitar que lá na frente, caso haja um desentendimento aquele construtor abandone a obra, tu não tenha pago para ele mais do que Uhum. efetivamente ele fez de serviço. E aí tu vai ter problema dobrado, né? Com certeza. Ele vai pagar duas vezes o mesmo serviço. Porque já pagou, Exato, ele vai embora, tem que pagar outro para fazer aquilo que já está pago, né? exato. Murilo, a gente está aqui, faltam uns 10 minutos para terminar nossa live e eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito dos cursos que tu dá, a respeito dos treinamentos, como é que funciona, se a pessoa quiser fazer, o que que tem disponível. Bem, vamos lá. Eu iniciei a minha carreira, né, como professor e por incrível que pareça, quando eu comecei como professor foi para perder a timidez, né? Eu sou uma pessoa na vida pessoal bastante tímida e aí eu, pô, tenho que dar aula para poder perder a timidez. E deu certo o negócio. Deu certo, É, porque tu fala super bem, super desenvolto. deu certo. O pessoal gostou. E aí começaram então a pedir, pô, Murilo, por que que tu não faz um curso específico sobre alguns assuntos que tu domina, mais aprofundado do que, por exemplo, eu tenho na faculdade e tal. E aí eu comecei a fazer então cursos, né? Quais são as áreas que eu mais atuo? Orçamento de obras. Então eu ensino do zero até a pessoa fazer um orçamento de obra todo pronto. E o mais interessante é que eu geralmente tenho nas minhas turmas encarregado, tem mestre de obra, tem engenheiro, tem arquiteto, tem pessoas que trabalham em órgãos públicos, que são Uhum, advogados, administradores, mas que de todo modo estão envolvidos ali, por exemplo, com licitação e precisam ter algum conhecimento. Então eu tenho uma gama bastante alta e por isso nos meus cursos eu vou realmente do zero para quem uhum, nunca viu orçamento de obra. E aí eu comecei bacana. a fazer isso presencialmente, né? Só que Aham. o que aconteceu é que, tipo assim, se eu pegar os anos 2017, 2018, eu visitei umas 30 cidades. E aí eu não aguentava mais viajar todo fim de semana, estar em aeroporto e não conseguia atender Claro. todo mundo. Eu disse, não, peraí, eu vou transformar isso para uma coisa online. Então hoje Uhum, eu tenho cursos online na área de orçamento de obras e na área de avaliação de imóveis. Mas eu sempre pensei no meu papel social. Porque assim, eu estudei em faculdade pública e eu tenho que devolver para a sociedade alguma coisa sem cobrar nada. Então,
Nossa, que Qualquer coisa pessoa, bacana. Muito legal. qualquer pessoa que está assistindo aqui a gente, pode ir lá no meu site, www.engemuriloreis.com. Então, vou repetir, www.engemuriloreis.com. E lá vai ter duas janelinhas para você clicar e se inscrever num workshop que eu faço, mês sim, mês não, gratuito. Então, se a pessoa, pô, Murilo, eu não quero investir num curso porque às vezes eu nem sou engenheiro nem arquiteto, eu quero só ter uma noção, né? Quero aprender a fazer meu orçamentozinho ali do zero sem precisar pagar um curso. Te inscreve lá que agora em agosto vai ter o de orçamento. Eu vou dar 6 aulas inteiramente gratuitas, sem cobrar nada. E ainda dou ainda o certificado. Tá certo? E Olha, aí, depois gente, desse, olha aí, que legal. depois desse workshop, quem quiser fazer o curso e aprofundar mais, faz. Quem não quiser, tá tudo bem. Aham. Então, pode ir lá no meu site agora, se inscrever, que agora em agosto vai ter o workshop de orçamento. Ou me segue lá no Instagram, @enge.jmuriloreis, novamente, @enge.jmuriloreis, e me pede lá no direct que eu envio o site e as pessoas vão ter acesso aí a esse conhecimento gratuito. Nossa, muito bacana, Murilo, muito bacana isso. E é interessante porque até quem vai fazer uma reforma em casa, quem vai fazer alguma coisa pequena, é interessante poder também conhecer um pouco de orçamento de obra. É uma coisa super útil, né? Exatamente. E eu costumo Muito dizer sempre, Jane, que é o seguinte, independente se o engenheiro ou o arquiteto, se ele vai trabalhar com projeto, com execução, todos os profissionais da área, o encarregado, assim, às vezes eu tenho pessoas que têm uma pequena empresa de drywall, um gesseiro, uma pessoa que tem uma empresa de steel frame, que nunca fez um orçamento com base na técnica. E aí tinha sempre aquela Uhum, coisa de fazer, às vezes dar um preço errado, ter que trabalhar no prejuízo. Então, uhum. essas pessoas, elas procuram o meu curso para aprender a fazer o orçamento de forma correta e não ter mais esses furos, né? Com E certeza. assim, independente se tu vai só projetar ou se tu vai executar, todo mundo tem que pensar sempre em custo. A Jane, quando ela vai fazer o projeto para o cliente dela, ela não pode pensar no projeto que seja lindo, maravilhoso, mas que seja caro de construir e seja difícil de executar. Então a Uhum. Jane, quando ela está planejando, projetando, ela já está pensando no que é mais viável, o que é mais barato, e é exatamente isso que eu quero mostrar para o pessoal, como pensar em custos a todo momento na hora de fazer o projeto, a execução, enfim. Nossa, muito bacana, muito bacana. Até eu vou fazer esse curso aí, ô Murilo. Tá Porque a convidada gente. já, Obrigada, obrigada. A gente já tem muito tempo de obra, mas assim, ó, sempre, todo dia é dia de aprender, né? Porque a gente com nunca sabe certeza. tudo. A gente sempre tem coisas para Exatamente. aprender com os outros, né? E Então, isso assim. eu falo muito para o pessoal que me segue, né, Aham. estudantes de engenharia e arquitetura, que quem falou para eles que quando se formou lá, pegou o canudo da graduação, que acabou os estudos, está muito enganado, porque a gente vai Muito estudar o enganado. resto da Nossa, vida. o resto da vida. O resto da vida. Eu posso dizer aqui com mais de 30 anos de profissão que a gente aprende todo dia, o resto da vida. Quem tiver esperteza e humildade para entender isso, né? Porque às vezes a pessoa é tão arrogante que acha que já sabe tudo. Ninguém sabe Exatamente. tudo. A gente está lá morrendo e ainda está aprendendo, né? Graças a Verdade. Deus. Olha, Murilo, foi um prazer enorme te ter aqui como convidado na nossa live. Foi super esclarecedor. Eu vejo assim, ó, ainda não consegui fazer todas as perguntas que eu recebi aqui, porque algumas também ficaram, acho que tu já tinha falado, enfim, mas são curiosidades que as pessoas têm muito grandes, assim, e acho que ficou muito bem respondido. Tu tem um dom da palavra mesmo. Então, Obrigado. te agradeço muito. E já estou me colocando à disposição aí, quando quiser fazer uma nova live, estou à disposição. Também lá no meu Instagram agora, quem for seguir lá, eu fiz uma caixinha de pergunta, né? A pessoa pode ir lá mandar a sua pergunta lá. Então, sua pergunta não foi respondida aqui na live, vai lá no Instagram, faz a perguntinha lá no history, a caixinha de pergunta que eu vou responder. Muito legal, viu, pessoal? Muito legal mesmo. Então tá bom, Murilo. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês todos que nos acompanharam até aqui. E eu deixei um brindezinho para o final, que é o seguinte: até o dia 31 de julho, quem fizer a contratação de um projeto com a gente e disser que assistiu a live com o engenheiro Murilo Reis, vai ganhar 5% de desconto no projeto. Obrigada, Murilo. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau. Valeu, abraço, até mais.